Amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, cá estamos nós mais uma vez para dar continuidade ao nosso assunto, um assunto muito bonzinho, muito gostosinho de falar, que é a nossa fé salvífica, a fé que brota dentro de nós por meio da palavra de Deus, por meio do sacrifício de Jesus. Nós ouvimos e cremos, e a fé brotou em nosso coração, e nós tivemos a oportunidade de servir ao Senhor. Isso é importante demais para nós. Hoje nós estaremos dando continuidade a esse assunto, falando sobre a fé e a graça. Que a graça de Deus que foi derramada sobre nós foi o que nos abençoou, nos ajudando a entender a palavra de Deus para que nós viéssemos aceitar a Jesus como Salvador e poder usufruir da salvação. Mas nós vamos orar. Vamos orar, falar com Deus e já estaremos entrando nesse assunto. Amado Deus, quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui para falar do teu amor, para falar da tua palavra, para falar da tua misericórdia, da tua graça, porque o Senhor derramou, Senhor, a tua graça sobre nós, um favor imerecido. E o Senhor, meu Deus, tem tido misericórdia das nossas vidas, que é a tua misericórdia a causa de nós sermos consumidos. Deus, cuida de nós, Senhor. Cuida das nossas necessidades. Dá livramento às nossas famílias. Nos fortalece com o teu amor. Pai, visita cada um, ao lar de cada um, aonde esse vídeo chegar. Abençoa eles e as suas famílias. Nos abençoa a minha família também, Senhor. Já te agradeço e te peço, abre o nosso entendimento para entender a tua palavra. Obrigada, meu Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, já te agradeço. Amém. Então vamos lá. Eu quero ler com você um texto que está em Filipenses 3, versículo 8 e 9, que diz assim, ó. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, seja achado nele, não tenha a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Algumas traduções bíblicas falam que as coisas que nós perdemos ao aceitarmos Jesus como Salvador são consideradas como esterco. Né? Aqui nessa tradução fala escória. Na outra tradução, nessa aqui, fala esterco. Enfim, parece muito bom quando nós estamos envolvidos em uma vida assim toda liberal, né? Nós farramos, bebemos, alguns de nós mantêm alguns vícios, né? Nós vivemos ao nosso bel prazer e parece ser muito bom. Mas a palavra do Senhor nos diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É por isso que nós precisamos entender a importância de aceitar a Jesus como Salvador. Isso brota dentro de nós por meio da fé, a fé salvífica. Quando nós ouvimos falar de Jesus, do seu sacrifício, da sua morte de cruz, começa a brotar dentro do nosso coração esta fé salvífica, uma fé que vem acompanhada de arrependimento e de obediência à palavra de Deus, e aí nós passamos a ser transformados pelo amor de Jesus. E assim, mediante a fé em Cristo, somente mediante a nossa fé em Cristo é que nós podemos alcançar a salvação. Se não fosse o amor de Deus e a sua misericórdia e a sua graça, não sei o que seria de nós. Mas o que é a graça? A graça de Deus é um favor imerecido. Ou seja, é algo que nós não merecíamos, mas Ele nos deu por amor.
No Antigo Testamento, Deus revelou-se como o Deus da graça e da misericórdia. Ele demonstrou seu amor para com o seu povo. Olha só, aquele povo nem merecia, porque era um povo de dura serviço. Mas Deus, na sua fidelidade, ele tinha feito uma promessa que daria aquela terra àquele povo. Ele prometeu, fez uma promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó. E por fidelidade à sua própria palavra, Deus se mostrou misericordioso com aquele povo. Eu quero ler para você em Êxodo capítulo 6, versículos 7 a 9, que diz assim, ó: E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. Sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da sua ânsia de espírito e a sua dura servidão. Então aquele povo era um povo de dura serviço. Eles sofriam no Egito, eles estavam escravizados. Deus enviou Moisés para tirá-los de lá. E mesmo diante de tantos milagres que eles viram acontecer, Deus enviou 10 pragas ao Egito para que aquele povo fosse deixado ir, né? Faraó sofreu muito por causa que não queria que o povo saísse do Egito, seus escravos, mas Deus manifestou o seu poder e a sua glória. E diante de tanta coisa linda que aquele povo vivenciou, mesmo assim, eles ainda permaneceram de coração duro, porque eles pressionavam muito Moisés, porque se tinha sede era uma pressão só, se tinha fome era uma pressão só, e Deus continuava operando milagres, fez sair água da rocha, fez cair maná do céu, Deus mantinha uma coluna de fogo que aquecia aquele povo durante a noite, porque o deserto, à noite é muito frio, mas Deus estava ali aquecendo e clareando, né, dando luz, trazendo luz para aquele povo através daquela coluna de fogo. Deus providenciava muitas coisas para aquele povo, muitas coisas, mas aquele povo era um povo de coração duro. Aquele povo chegou a fazer um bezerro, uma imagem para adorar. E assim, murmurava com tudo. E não pense que nos dias de hoje nós somos um povo diferente. Não somos. Assim como aquele povo, nós também não merecemos a graça de Deus. Mas Deus, porque o seu amor é gigantesco, Ele nos dá graça mesmo sem nós merecermos. Porque graça é um favor imerecido. E Deus agiu com graça e misericórdia com aquele povo, porque Deus é Deus e Ele tinha falado que daria a terra àquele povo. E Ele quis cumprir o que prometeu a Abraão e a Isaque e a Jacó. Então, a graça é a presença do amor de Deus em Jesus Cristo, transmitido por meio de Jesus Cristo aos cristãos, pelo Espírito Santo. Veja só, a graça é a presença de Deus em Jesus, transmitida para nós pelo Espírito Santo. Olha que coisa linda! Deus, ele nos outorga misericórdia, perdão. A tantos quantos quiserem fazer a vontade de Deus, Deus está pronto para cuidar, perdoar, amar. Porque para Deus não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Roubar R$1 ou roubar R$1.000.000 para Deus é a mesma coisa. Então, Ele é para todos quantos se acham justificados, que não cometem muitos pecados, ou para aqueles que sabem que cometeram pecados terríveis,
Deus é para todos, a sua misericórdia é para todos, a sua graça é para todos. Deus não olha para mim diferente de como olha para você. Ele me ama de igual modo que ama você. Não pense que Deus olha diferente para mim ou para você. Deus não olha posição social, Deus não olha cor ou raça, Deus não olha status, Deus olha para a nossa alma e Ele quer que nós venhamos aceitar a Jesus como Salvador, para que nós venhamos viver uma vida eterna, para que a nossa alma venha ter uma vida eterna de paz. Ele é para todos, essa é a sua graça. A graça que vem de Deus, um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele nos deu. Então eu quero ler para você, 1 Timóteo 1, capítulo 1, versículos 14 ao 16. Deixa eu abrir aqui. Timóteo. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 14, 15 e 16. E a graça de nosso Senhor superabundou a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo falando, né? Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Então, se você quiser, é para você também. Tudo que nós fazemos como cristãos, tudo na nossa vida, desde o início até o fim, depende dessa graça divina. Deus, o nosso Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos concede, ainda antes de aceitar a Jesus, Deus já havia nos concedido um pouquinho da sua graça, como dádiva, um pouquinho dela como dádiva, para que nós viéssemos a entender o Evangelho e crer em Jesus. Eu vou ler para você aqui, em Efésios 2, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, é pela graça que nós alcançamos salvação. É pela graça de Deus que há se manifestado em nós que nós alcançamos misericórdia. É a bondade de Deus nas nossas vidas. Foi e é o amor de Deus, a bondade, a misericórdia de Deus, a graça de Deus em dar seu Filho para morrer por nós. Queridos, nós estaremos continuando esse assunto em um próximo vídeo. Não perde, acompanha que você vai ser muito abençoado, Fica com Deus, curte, comenta, compartilha, abençoa mais vidas. Amém? Te amo no amor de Cristo.